Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Abraham Barros. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, conteúdo sobre lutas. Então, nós hoje iremos dar continuidade ao assunto anterior que nós aprendemos. Hoje daremos prosseguimento também sobre como iniciou, por exemplo, o boxe. Como é que teve início o boxe? Como é que essa luta começou a se propagar, começou a crescer? Quem são alguns lutadores que acabaram se destacando? Iremos aprender um pouquinho sobre a história dessa luta, ok? Então, gente, como é que vai ser a nossa devolutiva da nossa aula? Veja o final da aula, vocês vão ver a devolutiva da nossa aula de hoje. Então, vamos começar assim a nossa aula. Dando início assim ao conteúdo lutas, vamos aprender um pouco sobre a história do boxe. Introdução ao boxe. Então, pessoal, aproximadamente entre 4.000 a 5.000 anos, época em que o homem ele não provia ou ele não tinha acesso de muitas armas, como tem hoje, muito menos armas poderosas para a sua defesa. Houve assim a necessidade de desenvolvermos um método que pudesse ser eficaz para tal, já que os componentes na antiguidade eram bem diferentes. Então houve essa mudança, essa necessidade que o homem encontrou de poder se defender, por assim dizer. Após a Grécia ela ser conquistada pelos romanos, o boxe ele foi inserido na cultura destes povos com o objetivo de espetáculos e lutas para a sobrevivência. Então o homem, ou melhor, o nome boxe começou a ser utilizado inicialmente na Inglaterra, mas também ele era conhecido como pugilismo. Então boxe também era conhecido por esse nome, pugilismo. Ele é uma palavra que provém do latim, que significa púgil, que traduzindo para nós quer dizer lutar com as mãos cobertas com materiais que as protegem para não se ferir as mãos, no caso, ou até mesmo púgilos ou punhos fechados. Como vocês podem ver na figura abaixo, uma representação ou uma pintura de homens daquela época da Grécia, eles aí lutando já boxe, como se pode observar, com as mãos enfaixadas. Então, o que é que ajudava, né? Esse enfaixe nas mãos fazia com que eles não se machucassem as mãos, protegendo assim até mesmo as mãos deles, como também o rosto do adversário. Os golpes não iriam machucar tanto assim o adversário. Pessoal, iremos aprender um pouquinho também sobre um dos precursores do boxe, que foi James Figg. Ele era um ex-campeão de boxe, fundou uma academia em Londres, recomeçando assim a história do boxe. A Confederação Brasileira de Pugilismo, em 1987, ela relata que em 1896 o boxe ele teve sua primeira evidência nos Jogos Olímpicos e mais adiante foi reconhecido mundialmente, difundindo-se por vários países, entre eles os Estados Unidos, onde a moralidade tem notória força mundial. Como vocês puderam notar, esse ex-pugilista James Figg foi um dos precursores, alguém que impulsionou o boxe. Então, a Confederação Brasileira ela relata que o vestuário para pugilistas amadores e profissionais ele precisaria ser constituído por sapatilhas ou algum tipo de calçado ali leve que não tivesse cravos. Então, ele não podia ter aquelas pontas, né, como por exemplo vemos nas sapatilhas dos praticantes de futebol e outros esportes. Deveriam vestir calção com comprimento mínimo até a metade da coxa e máximo até o joelho. Então, o boxeador amador ele é obrigado a utilizar camisetas sem manga e que não atrapalhem os movimentos dos golpes. Então, vocês podem ver aí, pessoal, que se exigia que os lutadores eles tivessem proteções, né? Que os lutadores obedecessem a certas regras para poder assim ter uma proteção, como também o vestuário ser da forma correta.
Assim sendo, pessoal, é obrigatório o uso dos praticantes que eles usem protetor genital, certo? Que é chamado de coquilha, e protetor bucal. As luvas e o capacete eles devem ser fornecidos pelo realizador do evento ou pela confederação que esteja comandando a luta. Mas um profissional dos boxeadores, ou melhor, mas um diferencial dos boxeadores é a utilização de capacetes, que é obrigatória apenas para lutadores amadores. Então, lutadores profissionais não são obrigados a usar capacete. Já os lutadores que são amadores é obrigatório pelas regras assim dos eventos. Iremos aprender um pouquinho rapidamente sobre alguns principais lutadores do mundo, na realidade, que se destacaram no mundo inteiro. Então, no século passado e no início do atual, o mundo conheceu inúmeros lutadores de boxe, que de forma espetacular eles acabaram contribuindo assim para que as pessoas conhecessem um pouco mais sobre esse esporte, o boxe. Cada um apresentou técnicas peculiares, tornando-os únicos em termos de movimentação, estratégias de luta, entre outros pontos interessantes, inclusive sobre algumas polêmicas causadas fora do âmbito de luta, né? Então, podemos citar para vocês algumas polêmicas entre esses lutadores, por exemplo. Vemos aí abaixo na figura 2, Mike Tyson e Evander Holyfield. Então, Mike Tyson ele acabou ficando conhecido aí como um lutador agressivo nessa luta, né? Onde ele chegou em uma das lutas contra Mike Tyson, morder a orelha e conseguir arrancar um pedaço dela. Então, pessoal, como vocês podem notar também, vemos outros lutadores de destaque aí nessas figuras abaixo, como por exemplo, um dos lutadores que ficou bem conhecido em décadas passadas foi Muhammad Ali. Ele ficou bem conhecido ali, acabou ganhando muitas competições, muitos troféus. Felizmente, no final da vida, acabou tendo sérias consequências devido aos golpes que ele sofreu. Vemos também Popó, também um dos lutadores brasileiros mais destacados, e outros lutadores, como vemos aí abaixo. Então, pessoal, trouxe para vocês apenas alguns desses lutadores para que vocês tivessem conhecimento sobre as regras, sobre o funcionamento, como é que eles praticavam, por que na história mostra que muitos lutadores, muitas pessoas acabaram buscando desenvolver essa luta. Então, trouxe brevemente para você nessa aula, para você ter um conhecimento mais abrangente dessa luta bem interessante. Então, vamos à nossa sugestão de atividade para vocês. Muito bem, alunos, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que foi preparado para vocês, tá? A nossa devolutiva, vocês irão receber no grupo, tá? No grupo nosso da escola, vocês irão receber a sugestão de atividade, que é pelo Google Forms. Vou estar colocando o link para vocês poderem acessar lá no grupo, tá? Clicou no link, vocês vão ser direcionados para o Google Forms e vocês vão responder a atividade, certão? Vamos lá então. Aguardo vocês na próxima aula e corrigindo a atividade de vocês no Google Forms. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.